Glória a Deus, igreja. Graça e paz, querida igreja. Amém? Rapaz, os irmãos aí para dar força. Amém. Glória a Deus. Eu recebo, né, irmãos? Nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estar nesse momento. Ele nos escolheu e nós obedecemos a voz dele. E estamos aqui. O nosso irmão Alex, ele falou aqui que nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer para você nesta manhã, olhe para o teu irmão aí. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe a luta que ele está passando. Você não sabe como ele chegou aqui. Mas diga para ele com fé, você. Com fé, irmãos. Já é mais do que vencedor. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Vocês já são mais do que vencedores. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia. Lá em 1 Samuel, é um texto bastante conhecido de todos. Em 1 Samuel, capítulo 17. Versículos 45, 46 e 47. E diz assim a palavra: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem muitos gigantes, e não são poucos. Eles são audaciosos e querem nos causar medo, susto, pavor e nos deixar aterrorizados. E todos os dias, às vezes, ele nos afronta, irmão. Todos os dias, ele nos afronta. Às vezes, ele nos afronta aqui. Ou, aliás, a maioria das vezes, ele nos afronta na nossa mente. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, 5 e 6, dá algumas características desse gigante. E que diz: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, e da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. E o 10 diz: E o filisteu disse: Hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejem. E ouvindo Saul e a todo Israel estas palavras,
os filisteus se espantaram-se e temeram muito. Nós, às vezes, ficamos abismados com as características de um gigante, né? E, às vezes, nós ficamos surpresos e atemorizados pela aparência. Aparentemente, aquele gigante parecia maior que nós. Os gigantes parecem maiores do que nós e nos intimidam. E há gigantes que aparece e nos põe medo. E há gigantes que aparece e nos aterrorizam. Eu poderia aqui, irmão, enumerar inúmeros gigantes que se levantam contra a nossa vida. Mas só você, nesta manhã, sabe qual é o gigante que tem se levantado e que tem te afrontado. Como eu disse, eu poderia enumerar muitos gigantes que se levantam contra nós todos os dias, em qualquer e em todas as áreas e circunstâncias, onde eles simplesmente aparecem. Mas só você sabe a luta que você passa, qual o gigante que você tem que derrubar. Às vezes o gigante ele te impede de prosseguir, de seguir adiante, e te faz retroceder, te faz fugir, e te impedindo de crescer, te impedindo de vencer. Mas nesta manhã, Deus preparou algo para mim e para você. Nesta manhã, Deus não nos chama para temer o gigante. Nesta manhã, Deus nos chama para vencer os nossos gigantes. Esse texto bíblico que nós lemos fala de guerra, fala de batalha. E de um lado estava um exército de Israel, e de outro lado o exército filisteu. E todo dia eles se alinhavam, né? Um estava num monte, outro no outro monte, e eles desciam ali e se alinhavam para a batalha. Mas quando isso acontecia, saía do meio dos filisteus ali, dos soldados, o homem chamado Golias, ao qual eu falei anteriormente, o gigante Golias. E ele afrontava os soldados de Saul há cerca de 40 dias, irmãos. 40 dias, 2 vezes por dia. Uma vez pela manhã, uma vez na tarde. Ou seja, 40 dias, 2 vezes, são 80 afrontas, irmãos. E ali naquele momento, não tinha ninguém para que lutasse contra aquele gigante. E os soldados de Saul fugiam dele e morriam de medo. E nesse intervalo, irmão, chegava Davi. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 23, vai dizer: estando Davi ainda a falar com eles, com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi ouviu. É nesse momento, irmão, que Deus quer ver os vencedores. É no momento que você vê a afronta chegando mais perto, é no momento que você vê que o temor já é tão grande, irmão. É nesse momento que chegou a hora de Deus mudar a sua história. É nesse momento que chegou a hora de você dar a volta por cima. Glória a Deus. E Davi perguntava: o que está acontecendo? E contam para ele que o gigante era imbatível. Às vezes o gigante, irmão, na nossa vida está imbatível. A gente luta,
A gente ora, a gente faz de tudo, mas o gigante, ele está imbatível. Ele não sai do nosso pé, ele nos afronta, ele nos põe medo. Agora Davi diz: quem é, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar um exército do Deus vivo? Eu quero falar com vocês agora, irmão, a primeira característica de um vencedor de gigante, ou a marca de um vencedor de gigante. Davi, ele tinha irmãos, e 3 dos irmãos dele estavam servindo o exército de Israel. Um era Eliabe, outro Abinadab e o outro era Samar. Homens valentes e fortes. Mas nenhum deles tinha a condição de enfrentar aquele gigante. E Davi chega nesse intervalo onde eles se colocam em fileiras, e agora Davi vai ali porque ele foi amando do pai dele, levaram algumas especiarias. E Davi ouve a afronta, né, daquele soldado, daquele gigante Golias. Ele ouve a afronta, e ali estava o seu irmão Eliabe, né, e ele estava ali com seus irmãos naquele momento. É quando, irmão, vem a primeira dificuldade, vem a primeira batalha que nós temos que enfrentar. A característica de um vencedor não é dar ouvidos, não dê ouvidos a pessoas negativas. Não dê ouvidos a pessoas pessimistas, porque elas nunca vão te encorajar a enfrentar o gigante. Eliabe estava ali, irmãos, irado com Davi. Lá no capítulo de 1 Samuel 17, 24. Primeiro Samuel 28, quer dizer, 1 Samuel capítulo 17, 28. Eliabe estava ali, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens. Eis que a ira contra Davi. E ele disse: por que desceu aqui? E quem deixaste que conheça a tua presunção e a tua maldade? Desceste apenas para ver a peleja. Ou seja, Eliabe, irmão, estava desprezando. Eliabe, ele estava diminuindo Davi. Porque simplesmente Davi foi ali, amando do seu pai dele, em obediência, foi levar algo. Mas lembrem vocês comigo, que lá no capítulo de 1 Samuel 16, Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé, e lá você me tirar um rei. Davi era um escolhido, e ele tinha que passar pelas suas provações. Davi era um escolhido desde aquele momento, aonde Eliabe, Abinadab e Samar, no momento em que Samuel chegou na casa de Jessé, eles se apresentaram. Samuel até olhou para eles, viu? Olhou para Eliabe, o irmão mais velho, e falou: é este que vai ser o rei de Israel. Não era ele. Às vezes você está aqui, irmão, desprezado. Às vezes você foi desprezado, você foi humilhado. Mas você é um escolhido do Senhor. Há coisas que o inimigo ele não sabe sobre você, mas que Deus sabe sobre você. Que você é capaz de vencer os seus gigantes. Que você é capaz de lutar. Que você é capaz de passar por essa fase difícil e dar a volta por cima. Eliabe era assim, irmão. Ele tentou botar Davi para baixo. Vai lá cuidar daquelas ovelhas. O que você está fazendo aqui? Você é um pastorzinho de ovelhas. Vai lá para o teu canto. Cuidar daquelas poucas ovelhas. A primeira característica de um vencedor: não dê ouvidos para aqueles que querem te deixar para baixo. Porque eles nunca vão te encorajar a enfrentar os seus gigantes. E os seus medos, os seus complexos de inferioridade, irão sempre te incapacitar.
mexer nas suas bases e tentar te deixar fraco. Um exemplo disso, irmão, pessoas pessimistas, pessoas que não creem na vitória do próximo. E um exemplo bem claro disso nós vamos ver lá em Números capítulo 13, aonde são chamados 12 espias para espiarem uma terra, a terra de Canaã. Dos 12, 10 deles, os 10 pessimistas, os 10 negativos. Eles viram, irmão, que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Trouxeram até um exemplo do fruto daquela terra. Mas mesmo assim, foram intimidados pelos gigantes. E dizia para a mulher, mas lá tem gigante, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigante, lá tem problemas. Nós não vamos conseguir vencer. E ele se diminuía como gafanhoto na frente daquele gigante. Mas houve 2, cujo nome era Josué e Caleb, que viram na dificuldade algo positivo. Que viram no tamanho do gigante a capacidade de vencer. Que viram dentro daquela situação difícil uma brecha. Porque Deus era com eles. E eles disseram a Moisés, Moisés, se Deus se alegrar de nós, Deus vai nos dar aquela terra em nossas mãos. Não seja pessimista, não seja negativo, não dê ouvidos àqueles que querem te parar a palavras negativas. Continue, vá em frente, porque o Senhor já te escolheu, Ele já te separou e Ele quer te botar por cabeça. Glória a Deus. Segunda característica ou marcas de um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se frustre com o desprezo, e a incredulidade daqueles ao seu redor. Não se veja desprezado. Às vezes se levantam gigantes, irmão, que nos desprezam. Sabe, quando você está fazendo algo, em qualquer área, no trabalho, ou aqui mesmo na igreja, infelizmente acontece. Aqui não, graças a Deus. As pessoas olham para você e olham e te desprezam. Com o olhar, ela não precisa nem falar, mas com o olhar ela fala, rapaz, ele não é capaz de resolver esse problema. Ele não é capaz de vencer isso. Ele não é capaz de solucionar esse problema. Olha para ele. São pessoas que tentam nos desprezar, irmão, pela aparência e que só enxergam em nós a nossa incapacidade. Mas não pega em nossas mãos, nos ajuda e nem nos levanta. E o pior, também não resolve o problema. Porque quando você se dispõe a resolver algo, irmão, que ninguém está fazendo, os críticos, ele logo aparecem. Eles te desprezam. Eles desacreditam na tua capacidade. Mas você nasceu para vencer, irmão. Deus, nesta manhã, está te fazendo mais do que um vencedor. Não ligue para as afrontas do gigante, do dia a dia, do teu cotidiano, aonde quer que seja. Ligue para as promessas de Deus. Ligue para o que Deus te chamou. Faça o teu melhor. Não se importe com os críticos. Se importe com aquilo que Deus colocou nas suas mãos e dê fruto. Como eu estava dizendo, Eliabe, ele não entendia por que Davi estava ali, irmão. Ele não entendia o propósito de Deus na vida de Davi naquele momento. O inimigo, ele não entende o propósito de Deus em nossas vidas.
O inimigo, ele não está entendendo o propósito de Deus na sua vida. E às vezes nem você mesmo está entendendo. Mas agora, Eliabe, ele despreza, ele tira todo o crédito de Davi. Mas Davi era o único que tinha a capacidade de vencer aquele gigante. E nesta manhã, não adianta você chamar a mim, chamar a outro, porque as tuas dificuldades, quem tem que vencer é você. Nós só podemos orar, até interceder, mas meter a mão no arado, guerrear, correr para frente da batalha, é você. Então não tenha medo, enfrente, seja corajoso. Você está prestes de receber a vitória. O Senhor já deu nas suas mãos. Mas o que tem te atrapalhado? Qual o gigante que não tem deixado você prosseguir? A crítica, ela pode ser tanto positiva como negativa. Tem críticas que são positivas e que faz você entender o melhor, entender aonde erramos, entender nos confrontos com a verdade e nos aponta um caminho certo. Tem críticas, irmão, que são positivas, que são pessoas que te amam e que querem ver o teu bem, e às vezes te confronta com a verdade e te dá uma nova geração porque está vendo que você está se perdendo. Mas agora tem críticas que querem te deixar lá no fundo. Tem críticas que querem te destruir, desanimar, te colocar para baixo. E eles sempre dizem que você não é bom, que você está sempre errado e que nunca apresenta uma solução para um problema. O crítico, engraçado, ele até sabe e vê as suas virtudes, mas ele transforma as suas virtudes em defeitos. Ele vê, irmão, que você pode, que você é capaz. Uma coisa que ele não consegue fazer, ele transforma as tuas virtudes, aquilo que você pode fazer, que para ele gera defeito. Ele não vê nada positivo, ele só vê o teu lado negativo. Mas Deus, Ele te chamou para vencer. 3. Terceira característica ou marca de um vencedor. Essa é para você glorificar, irmão. Glória. Sei que vocês estão com sono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceira, irmão, característica ou marca de um vencedor é correr. Como assim? Retroceder? Não. Corra para a vitória. Deus já entregou o gigante nas suas mãos, irmão. E o que você está esperando para vencer? O que você está esperando para resolver os teus problemas? Até quando você vai ficar adiando aquela conversa? Até quando você vai ficar adiando, irmão, empurrando com a barriga o que Deus já falou para você resolver hoje? E já faz há muito tempo que você vai empurrando com a barriga e não resolve nada. Porque o gigante, ele está te afrontando. Você tem medo e se sente incapaz de derrotá-lo. Glória a Deus. Não fuja, irmãos. Em frente. Não se acovarde. Resolva. Há muitas batalhas e há muitos gigantes que precisamos enfrentar. Tome uma decisão. Resolva o problema e vence.
Nesta manhã o Senhor está falando contigo, irmão. E também fala comigo. Resolva os seus problemas. Entre na batalha para vencer. Entre na batalha crendo que Deus já te deu o inimigo nas suas mãos. Deixa de lado o pessimista, deixa de lado aqueles que pensam negativo, deixa de lado os críticos. Acredita em você, porque Deus acredita em você. Deus depositou toda a confiança em você para resolver. Então resolva. Até quando nós vamos ficar fugindo das nossas responsabilidades do reino de Deus? Glória a Deus. Até quando você vai fugir da responsabilidade que Deus já te deu, irmão? Até quando? Quando o pastor Júnior te chama e te fala que você é mais do que o vencedor, e quando ele te manda uma mensagem, como mandou para mim pela manhã, que eu iria trazer essa palavra, para onde eu vou fugir? Não tem como de fugir da nossa responsabilidade, irmão. E se você está aqui, você sabe as suas responsabilidades com o reino. Eu decidi não fugir, irmãos. Eu poderia olhar, o pastor, rapaz, pastora, meu Deus, não vou nem ver. Mas não. Da outra vez aconteceu isso, mas eu vi já era tarde. Mas dessa vez não. Porque quando vocês viajaram lá para o bar, foi me dada uma oportunidade. Eu não sei quem ficou nessa brecha aí, irmão, que eu não vim. E eu me senti um covarde. Eu falei, meu Deus, como posso fugir das responsabilidades que são, né, que vêm em nossas mãos? Ouça isso, irmão. Seja corajoso, em frente. Eu estou aqui pela misericórdia. Mas eu não vou fugir. Eu não vou retroceder. Eu não vou ter medo. Porque o Senhor está me encorajando nesse momento. Amém? Então não fuja, irmão. Quando o pastor te mandar a mensagem, eis-me aqui. Glória a Deus. Irmão, o inimigo ele se levanta, irmão, e quer nos derrubar. Ele nunca está satisfeito, irmão. Principalmente quando a vitória está perto, irmão. Parece que o negócio fica mais apertado. Parece que a afronta aumenta. Parece que os críticos já aparecem mais. Né? Mas para a glória de Deus, irmão, nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor, Ele já abriu o caminho para nós. Ele já abriu o mar, irmãos. Ele já nos deu a vitória no deserto. E neste momento, irmão, Ele fala comigo e fala contigo. Resolva os seus problemas. Resolva o seu gigante. Corte a cabeça dos seus gigantes. Aniquile os seus gigantes. Não seja mais afrontado. Até quando você vai permitir que isso aconteça, irmão? Até quando? E nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. E sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Está vendo, irmão? Corra para a vitória. Pode parecer estar difícil. O gigante pode estar maior do que você imagina. Mas Deus já te garantiu, Ele já te deu a vitória. Corra, enfrente seus problemas. Aniquile eles, acabe com isso. Até quando você vai se permitir a ser afrontado? Resolva. Davi meteu a mão no alforje
E tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. E vendo os filisteus que o gigante era morto, o seu herói era morto, fugiram. Agora os críticos vão aparecer. Agora aqueles que te botaram para baixo vão estar com você. Agora que aqueles pessimistas, aqueles que queriam ver só a sua derrota, vão se alegrar com a sua vitória. Então os homens de Israel de Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os críticos verem a sua vitória, quando aqueles que queriam te botar para baixo verem que você derrubou o gigante, eles vão tomar coragem. É sempre assim. Quando você resolve o problema, eles não acreditam. Eles aparentam, eles olham para você com um ar de incredulidade, te desprezando. Mas quando você resolve o problema, eles se levantam. Eu sabia que Deus era contigo. Mas essa oportunidade é para você falar: Deus, Ele é e Ele sempre será comigo. Deus, Ele sempre será contigo. Quando você se dispõe a fazer algo que é para glorificar o nome de Deus, coisas vão se levantar, gigantes vão se levantar. Mas não se desespere, não tenha medo, não retroceda, continue, vai adiante. Porque Deus, Ele está contigo. Amém? Eu gostaria que vocês...